Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bom, Neile? Tudo Neile, bem, e Neili, você? Neile. Neile, falei certo, boa. O meu também tem essa armadilha, às vezes, de como falar, É, então eu te entendo, eu te entendo. exato, exatamente. Olá, pessoal, boa noite, Neide, pessoal. Vou pedir para quem puder abrir a câmera, né, para a gente, acho que esse olho no olho facilita aqui, ajuda a gente, né, a criar essa conexão. E aí vou deixar aqui, tá, para o Jean-Pierre começar a aula, fiquem à vontade. Boa. Turma, aquele cheque de sanidade, todo mundo vê na minha tela? Sim, Sim. Sim. Boa. A gente sempre faz essas gafes mesmo tanto tempo depois, né, de começar essa versão online aqui. A gente fala no mudo às vezes, né, faz sempre essas coisinhas, mas tamo junto aí. Turma, super prazer estar aqui com vocês. Estava falando com a Neile, né, sobre nomes. O meu é Jean Piero Sperati, tem Oreste no meio, Proiete com dois T's, S mudo. Então, assim, sei muito bem o sofrimento nele que a gente passa quando tem que soletrar o nome, quando tem que explicar para alguém e ninguém totalmente. entende, não é? Mas podem falar só Jean, que, por favor, é muito mais fácil. Não, e aí para ajudar, eu botei o sobrenome do marido, que é Bertoldi. Aí imagina, Neile, Fabiana Chagas Bertoldi. Aí você tem que Ah, soletrar o você, Neile e o Bertoldi também, entendeu? aí não sei se você tomou uma decisão tão acertada assim, porque fica difícil, né? Então, aí já foi. Mas eu já tô naquela filosofia que quando alguém fala Jean, eu falo, por exemplo, você vai pedir um Starbucks, tal, o pessoal fala Jean, fala João, eu falo é João, então eu quero ser feliz na vida, não quero ter razão, então assim, vou, né, deixa a pessoa Jean, né, que às vezes é do francês, J-E e tal. Mas, É isso pessoal, mesmo. brincadeiras à parte, super prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu gosto muito, que é recrutamento e programas de entrada especificamente, né? Falando rapidinho, hoje eu estou na Acreditas. A Acreditas é uma plataforma de crédito, não é um banco, mas ela tem o propósito de oferecer crédito com mais qualidade, né? Então, a pessoa, por meio de algumas garantias, consegue ter crédito muito mais barato do que ela tem em outros lugares. Isso é super, super legal para ajudar o país a crescer, assim, né? Você dar bom crédito ajuda o país a se desenvolver. Eu sou formado, vou aqui para a parte de baixo, né? Eu sou formado em Relações Internacionais e Letras, então já quis ser diplomata, quis ser professor, quis ser tradutor. Não sou de exatas, fui gostando de exatas depois, né, ao longo da minha vida aí. Tive algumas experiências fora também de estudo que foram bem legais. Aí fui fazer Greenbelt também, que é uma parte mais estatística, né? Obviamente sempre tinha muita paciência comigo, porque eu sou de humanas, não sei fazer conta rápido, não sei fazer conta de cabeça, então mas vou. Ai, que legal, Lau. Também fiz, adorei o curso de letras. Introdução à introdução à literatura, introdução à língua portuguesa, enfim, adorava. É, e alguns outros lugares que eu passei pela GUP, então talvez bastante de vocês aqui conheçam. Ai, que legal, Dani, também. Passei pela GUP, passei pela Vivara, que também acho que muita gente conhece, né, por ter uma operação de varejo aí mais presente. Passei pela. Muita gente pergunta: tinha desconto? Tinha desconto para funcionar, é excelente isso. Minha esposa ficava super feliz, né? Ficou bem triste quando eu saí. Fui da Pearson, que talvez vocês conheçam pela marca Wizard, Yazzie, Gilcock, o Dom Bosco, né? Que era uma parte de sistemas de educação. E estava falando com a Vivi aqui, eu comecei trabalhando em fundação, então comecei no terceiro setor a minha carreira e fui um tempinho de vendas também. Então, eu fui do RH, mas eu fui 4 anos de vendas também, super legal para ver onde é que a gente ajudava. Eu brinco, né? Falo assim, onde é que eu estava ajudando, onde é que eu estava atrapalhando. Então, foi interessante para estar do outro lado da mesa como cliente do RH aqui. Então, de forma muito resumida, uma curiosidade, não como nada que nade, então já tentei, mas não como peixe, frutos do mar, nem nada. Minha esposa também não, eu brinco que a gente casou por causa disso, porque é muito difícil achar alguém que não goste de nada que nade também. Então, quando eu achei, decidi casar, porque tava complicado de sair para restaurante japonês, esse tipo de coisa. Mas vamos falar do que interessa e do que importa aqui, a nossa aula aqui. Queria começar pedindo para vocês marcarem a sua presença no encontro, então, se puderem pegar aqui o QR Code, já dá o, o check aí, né, de que está aqui presente, está entre nós.
tem link, por favor, Cá? Aí eu vou pedir para a Vivi me ajudar se tiver o link. Já vou providenciar aqui, galera. Só um minuto. Ai, por Boa. favor, eu tô sem o celular aqui perto, então não consigo dar QR Code aqui. Obrigada, Boa. Vivi. Vou avançar aqui, então depois a Vivi manda Isso, aqui o link eu para vou quem. pegar aqui, mas pode ir indo. Boa, vamos em frente. Tem bastante coisa para a gente falar hoje. Bom, pessoal, deixa eu começar. Eu gosto de falar dos causos, né? Então, deixa eu começar contando um caos aqui para vocês. Por que falar desse tema é tão importante? E aí, vocês estão vendo aqui na tela, esse aqui é um caso real de uma empresa que fez um programa de trainee aqui por diversos anos, né, de 2016 até 2022, e ele mostra um pouco na linha do tempo como é que esse programa foi caminhando. E aí, olhem que interessante, né? O programa começou em 2016 como programa de estágio, programa pequeno, 10 contratações, nenhuma diversidade, 100% de pessoas brancas, 3 universidades como universidades foco, assim, dá para você fazer na unha, né? Dá para você ir lá nas universidades, falar, capturar as pessoas, tudo mais. Ele cresceu um pouquinho no ano seguinte e ele foi desativado em 2018. Parou de acontecer. Voltou a acontecer em 2019 e aí, acelerando aqui, dando um fast forward, 2022, 42 mil pessoas candidatas, 300 contratações e 100% de pessoas diversas, né, fazendo parte de algum recorte de diversidade. Então, programa de entrada, pessoal, acho que o primeiro insight aqui que traz, ele é uma estratégia de longo prazo, eu vou falar disso mais para frente, ele não é um negócio que vai resolver o dia seguinte. E o segundo ponto que traz de insight aqui é que ele tem que resolver alguma dor de negócio, né? Ele tem que estar ligado a algum problema que a empresa tem. Vide aqui 2018, esse ponto e vírgula, né? Ele parou de funcionar aí por algum tempo até ele voltar a estar presente aí na estratégia da empresa. E com super sucesso, né? 42 mil pessoas candidatas, não é fácil de se conseguir. Bom, muita calma nessa hora que travou aqui, mas vai dar tudo certo. Aí, foi. Como é que está organizado aqui nossa agenda? Então, a gente tem 3 blocos aqui do nosso papo, né? Tem o primeiro bloco, que é falar sobre o programa de talento e a concepção dele. O segundo bloco, que é para falar sobre o formato de atração e seleção. Então, você bolou um programa, você sabe o que você quer, como que você bota isso para rodar, né? Esse é o nosso segundo bloco. Como é que você faz a atração e como é que você faz a seleção. E tem o nosso terceiro bloco. Sei a estratégia, botei para rodar, chegaram as pessoas. E aí, o que eu faço? Como é que eu recebo essas pessoas? Como é que eu acompanho e desenvolvo essa turma que está chegando aqui na empresa, seja ela qual for. Bom, antes de falar do tema em si, um pouco de contexto que eu sempre acho que é legal para a gente se situar, né? Tem 2 palavrinhas que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu, que é o upskilling e o reskilling, né? Em algum momento já devem ter escutado essas 2 expressões aí, que eram mais novas há uns 5, 6 anos atrás e agora estão bastante comuns aí, mas elas trazem essa necessidade da gente se reinventar, reaprender, porque as habilidades estão mudando muito. Então, também não é novidade que as competências que nós tínhamos, né, elas vão se tornando obsoletas cada vez mais rapidamente. E aqui tem um estudo que mostra um dado assim super interessante, que quase 1 bilhão de pessoas terão que ser requalificadas para se adaptar na próxima década, né? Então, sempre tem aquela brincadeira do bem na minha vez, né? Então, assim, bem na vez que eu tô aqui no mercado de trabalho, tá difícil para caramba, tudo mais, etc, etc, etc. Mas, assim, acho que sempre fez parte, talvez com mais velocidade, menos velocidade. Mas, pô, muito legal também o que nós estamos fazendo aqui de trocar ideias, porque isso é parte dessa requalificação. Mas isso é verdade para todo mundo, no RH, em outros setores também, que vão ter que se reinventar e reaprender como fazer as coisas. Quando eu vou para um outro passo aqui, né, para a direita, a gente vê as mudanças geracionais. Talvez vocês também já tenham ouvido falar que essa é a primeira vez que a gente está com 5 gerações trabalhando juntas na mesma empresa. Não sei se é o caso de vocês, mas às vezes você tem uma pessoa que tem 60 a mais anos e você tem uma pessoa estagiária que está chegando agora na empresa. Então, a forma de pensar, a forma de se comunicar, os valores, os princípios são bastante diferentes aí dessas pessoas. Isso traz também um desafio aqui de como atuar, de como funcionar, né? Teve um estudo que saiu bem recente, se alguém quiser procurar depois, da Ernst Young, saiu em maio de 2025, faz 2 meses, fazendo uma análise super legal e mostrando talvez vocês também já tenham visto,
o que as gerações valorizam mais. Então, uma geração mais nova volta a valorizar um pouco mais salário, carreira, o que por muito tempo deixou de ser valorizado, mas em primeiro lugar, para gerações mais novas, ainda a qualidade de vida, o equilíbrio entre vida e trabalho é o principal ponto. O que não era verdade para gerações mais antigas, né? Para gerações anteriores. Então, gera aqueles conflitos no dia a dia que muitas vezes vão parar na nossa mesa, né? Enquanto RH, área de people, gente, de tratar, né? De, pô, fulano não quer fazer, fulano não quer fazer, tal, e a gente trabalha com esse contexto. Tem um outro ponto que no Brasil também é super interessante, que é a gente, apesar de ter um alto desemprego, falta gente também, né? Então é meio que um paradoxo assim. E a gente tem hoje uma previsão de falta de 300 mil profissionais em cursos técnicos, eletromecânica, programador de unidades eletrônicas, enfim, um monte de atividades mais ligadas a essa frente de tecnologia. Uma curiosidade, eu falei para vocês que eu fui da GUP. A GUP ela tem acesso a todas as vagas que estão sendo trabalhadas, e acho que 80% da Bovespa trabalha com a GUP, então tem uma abrangência bastante grande. Está começando a aparecer emprego, por exemplo, a GUP consegue capturar isso, que é engenheiro de prompt. Isso é novidade, não existia até um ano atrás. Assim, a pesquisa de 2024 não tinha, não existia o cargo na GUP engenheiro de prompt. Agora existe. É alguém que sabe muito melhor que a gente aqui, ou muito melhor que a maioria das pessoas, a escrever os prompts, que são os comandos para IA utilizar e gerar. Olha que legal, Lau, muito bacana saber. Então, assim, criou-se um engenheiro de prompt para saber escrever o texto para IA fazer alguma coisa, né? Volta para aquele ponto de habilidades novas surgindo e gerando emprego e outros empregos deixando de existir em função da IA e de outras tecnologias. E um outro ponto aqui, né, que também conecta com o que a gente vai falar sobre programas de entrada, programas de atração. É mais difícil para a pessoa jovem conseguir emprego hoje em dia, porque todo mundo, né, muita gente quer experiência, a pessoa não tem experiência, aí gera um paradoxo ali dela não conseguir se enquadrar. E aí acho super bacana a gente também tentar, vamos dizer assim, né, apoiar esses desafios sociais e ver como é que a gente ajuda a resolver esses temas dentro do nosso ecossistema, da nossa esfera aqui. Então, o dado em si é que o desemprego entre pessoas jovens é muito maior do que a média nacional, né? Depois esse desemprego vai caindo, mas gera esse ato no começo da carreira da pessoa. Beleza? Turma, então aqui é contexto, assim, falando muito de mundo, nada ainda sobre o recrutamento em si, né? Por outro lado, apesar de onde tem problema, tem possíveis soluções, né? Então, onde existe um problema, tem alguém tentando quebrar a cabeça, resolver esse negócio. E aí tem bastante gente apostando na tese de investimento dessas empresas que ajudam esses programas de entrada a acontecerem, né? Então, a gente tem a Network me captando 1 milhão de euros, a gente tem Multiverse, a gente tem várias outras empresas, aqui a Start também, captando investimento. Não sei quem já viveu isso, mas assim, essas captações de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você passa por uma sabatina gigante. Então, se essas empresas passaram é porque existe um mercado, existe uma possibilidade, existe um problema a ser resolvido, e aí que nós entramos também, né? Porque com ou sem essas empresas aqui como parceiras, a gente aqui que trata com esses temas no nosso dia a dia, no nosso funcionamento rotineiro aí. Vamos lá, falando de programa de talento então, turma, que é aqui que eu queria chegar. Primeiro, quais são os mais normais aí? Você pode ter algumas variações e derivações disso, tá? Mas geralmente ele vai estar enquadrado nesses 6 critérios que eu estou colocando aqui. Você tem o programa de estágio, que é aquele mais inicial de entrada. Você tem o programa de jovem, estou indo na ordem aqui mais cronológica, né? Jovem aprendiz, programa de estágio. Você tem o programa de trainee, que geralmente são para pessoas já formadas. Você tem o summer job, então pessoas de universidade de fora que querem vir para cá fazer um período de 1 mês, 2 meses. Tem empresas que permitem um período mais longo para a pessoa estar aqui. Não sei se todo mundo conhece a McKinsey, que é uma consultoria bastante famosa assim, né, no mundo de negócios. Eles meio que criaram um negócio chamado esse Third Year Out, que assim, a pessoa da McKinsey tem a possibilidade de, no terceiro ano, fazer alguma coisa fora. Ela vai trabalhar numa ONG, vai trabalhar em outra empresa, e aí depois o programa tem duração de 6 a 18 meses, e aí depois a pessoa volta para a McKinsey com uma bagagem muito legal, né? Ela esteve dos dois lados da mesa. Se ela é consultora, ela se tornou cliente, vamos dizer assim, pessoa que consome a consultoria.
E tem esse ponto aqui que é o eduployment, né? Que é uma junção de duas palavras aí em inglês, que é o education com employment, que são os cursos feitos ou patrocinados pela empresa, geralmente com outros parceiros. A Coru, por exemplo, faz esse tipo de parceria. E aí você já treina a pessoa previamente contratada ou com alta chance de ser contratada pela sua empresa. Também quem aqui trabalha com tecnologia talvez já tenha vivido isso, bastante comum. Ou tecnologia ou área técnica, às vezes tem essa necessidade, né? Para dar um exemplo real, tem uma profissão na Vivara que precisava-se muito e que é muito difícil de ter, que é ourives. Lembram dessa palavrinha? É a pessoa que faz a joia, né? Não é o tipo de... Não sei quem aqui conhece alguém que é ourives, é difícil, não é tão normal, né? Se alguém conhecer, escreve aqui, eu tenho até curiosidade de saber. Mas não é tão normal e precisa de um monte de ourives. Então, você faz um curso técnico, você treina a pessoa e ela já sai empregada. É um ganha-ganha enorme, né? A Dani conhece alguém, boa. Eu tive esse problema lá, eu também não sabia como recrutar, não sabia como avaliar um ourives para ver se a pessoa trabalha bem ou não trabalha bem. Então é super curioso que a gente vai aprendendo junto, né? Mas o que esses programas têm em comum, o que esses 6 programas têm em comum, é que todos eles não entregam resultado no curto prazo. Assim, não adianta você achar que você vai fazer um programa de estágio, de jovem aprendiz, de trainee, de summer job, de third year out, e que a pessoa vai chegar jogando, né? A pessoa tem uma curva de aprendizagem muito grande. Tem alguns estudos que mostram que o onboarding leva 9 meses. A gente geralmente fala que o onboarding é 30 dias, 90 dias, uma semana. Cada empresa tem um. Geralmente eu vejo até 90 dias. É muito difícil alguém falar que o onboarding vai depois disso. Mas tem estudo que mostra que o onboarding de verdade, e perguntaram para as pessoas líderes, né? Quando que a sua pessoa contratada realmente está jogando, está agregando valor? A mediana da resposta são 9 meses. Então, o que para mim faz muito sentido quando eu paro para pensar na minha prática. Assim, geralmente a pessoa, depois de 9 meses, ela já viveu um ciclo de avaliação, sabe como é que é, sabe suas metas, entende do negócio e ela agrega valor de verdade. Então, o primeiro ponto que eu comentei no nosso comecinho é que programa de entrada, exatamente, nasceu 9 meses depois. Então, programa de entrada geralmente tem um tempo de maturação longo. E o segundo dado, para mim, assim, se vocês tiverem que lembrar de duas coisas, demora para dar resultado, então planejamento de longo prazo, e a segunda tem que resolver um problema de negócio, que é o que está grifado aqui no texto. Qual que é o problema que a gente quer resolver? Não adianta fazer trainee porque a gente acha legal, não adianta fazer estágio porque é bonito, não adianta fazer jovem aprendiz porque é lei. Se for isso, vai ser sempre pela lei, vai ser sempre uma pauta de RH, né? E não vai ser uma pauta do negócio da empresa como um todo. Beleza? Turma, vou seguindo em frente. Vocês fiquem à vontade, por favor, levantem a mão, escrevam aqui, como vocês quiserem interagir. Então, quando que a gente usa cada um desses programas, tá? Via de regra. Claro que hoje você pode ter derivações, você pode ter adaptações, mas via de regra, o estágio, o trainee e o jovem aprendiz são programas de criação de pipeline de base, né? Quando a gente faz aquela pirâmide da hierarquia, geralmente as pessoas vão entrar mais para o começo da pirâmide e vão crescer dentro da empresa. E o grande objetivo deles, assim, uma métrica de sucesso é quem você efetiva. Então, você trouxe como estagiário, trouxe como jovem aprendiz, trouxe como trainee, depois de um tempo X, né, que é o tempo que a sua empresa levar dentro desses programas, você efetivou 50%, 80%, 100%. Essa é uma excelente métrica para vocês usarem de sucesso. E os outros 3 programas, né, o Summer Job, o Third Year Out e o Eduployment, tem mais a ver com habilidades e skills complexos. Então, como eu comentei aqui, a turma da McKinsey é uma turma super bem qualificada. Então, você traz uma pessoa aqui para resolver um problema bastante complexo, com um pouco mais de velocidade, né? Porque são programas de curta duração para atuar com você. E deployment também, brinquei com vocês aqui sobre ourives, né? Um negócio complexo e muito específico. Então, você cria lá um curso para você poder suprir essa demanda, essa necessidade. Então, geralmente os programas têm esses 2 grandes blocos aqui de enquadramento e de atuação. Como é que todos esses... vai lá, Dani, desculpe. Imagina, desculpa, Jean. Não sei se você vai falar isso ou vai entrar em algum momento, mas você vê uma diminuição desses programas? Porque, até pensando no que você falou, assim, eu acho que tem 2 pontos importantes. Um é a IA, que eu vejo um reflexo, assim, de não vamos mais contratar júniors, porque IA vai fazer um monte de coisa que júnior faz, e em programação, por exemplo, em várias áreas já de tecnologia, né? E aí, até pensando que eu vou
trazer essas pessoas para desenvolver, treinar e reter, né? E minha taxa de sucesso é a retenção delas depois do programa, levando em consideração que as pessoas ficam 2 anos no emprego, como é que é essa percepção, sabe? Essas duas coisas, para mim, elas começam a ser pontos de atenção quando a gente vai desenhar um programa desse. Pois, excelente pergunta, Dani. E aí, acho que não existe uma bala de prata, né? Uma resposta única, mas trocando aqui, refletindo com você. Por isso que para mim é tão importante entender que dor que você quer resolver. Por exemplo, se a dor é uma dor mais pontual, de um volume menor de vagas, eu tô junto com o teu questionamento. Eu talvez não fizesse nenhum desses programas, porque eu não sei se eles vão resolver. Assim, não é o melhor remédio para a dor que você está sentindo, né? Estou com uma dor, são 3 posições, eu preciso para daqui um mês, tal. Putz, segue a vida, contrata alguém vias normais, né? Dá uma turbinada no onboarding, na chegada dessa pessoa, que eu acho que você vai ter sucesso com menos esforço, com menos trabalho, com menos energia. Qual que é o outro ponto, né? Vou te dar um exemplo, eu sempre gosto de trazer exemplos práticos, eu vou falar aqui da Acreditas para não ficar falando dos outros, tá? Que é onde eu tô. Eu hoje tenho um desafio que quando eu olho a minha pirâmide, no meio dela, quando eu falo de manager, de gerente, eu tenho um bom volume, eu tenho, sei lá, 100 gerentes aqui na Acreditas, tem 2.100 pessoas mais ou menos na Acreditas, e eu não tenho, quando eu pego a avaliação de performance da coordenação e dos especialistas, que é o nível imediatamente abaixo, eu não vejo ninguém pronto para ser promovido. Então, assim, eu vou ter que ficar contratando pessoas de fora toda hora. A pessoa de fora, para mim, tem uma dor de negócio enorme, porque ela não conhece o nosso processo, o nosso modo de operar. Ela também tem uma taxa de sucesso, né? Assim, você também tem um turnover de newcomer, de pessoas novas, para ser considerado na conta. Então, para manager, eu estou montando um programa aqui de entrada que deveria resolver meu problema daqui a, assim, 18 meses, tá? Um olhar mais de longo prazo. Então, como eu sei que a gente vai ficar mais ou menos estável de headcount e tudo mais, daqui 18 meses, com um programa de entrada especial que a gente está montando, eu espero ter 20 pessoas, 15 pessoas para suprir esse pipeline de manager. E aí, dando certo, eu vou rodar isso mais vezes. Mas eu adorei tua pergunta. Se eu também tivesse, depende do problema que eu quero resolver. Se o problema, por exemplo, eu tenho um problema parecido com heads. Heads eu tenho 17, se não me falha a memória. Putz, é muito, assim, é uma amostra menor. Para eu fazer um programa para trazer 20 pessoas para acertar 3 depois, e head eu estou falando 17, tem head de legal e head de engenharia, com coisas completamente diferentes. Um programa um programa de recrutamento especial, né? E eu acho que essa pergunta que eu adorei, Dani, falei aqui, é a primeira pergunta que a gente tem que ser muito honesto conosco mesmo, né? Na hora de responder. Porque, de novo, a gente quer fazer porque é legal, porque, putz, a gente quer e vamos usar o nosso conhecimento, vai ser legal, eu vou trazer gente boa e tal. Mas se não resolver uma dor de negócio, não sei se faz sentido, né? É o nice to have. Legal fazer, mas gasta dinheiro, tempo e energia. Se você tiver problema de volume maior, vale a pena. Se tiver um problema de volume menor, muito circunscrito, ou então ir para esse caminho aqui da direita, né? Por exemplo, eu estou com um problema mais circunscrito, eu vou pegar um third year out da McKinsey, eu vou pegar. Aí, turma, estamos aqui num grupo gravado a aula, mas depois finge que eu não falei. Só, um third year out da McKinsey, eu fui fazer esse negócio, eu fui trazer, eu vi quanto custa. Custa uns 20 mil reais por mês, uma pessoa dessa. Então, tem que entender, faz sentido para o problema que eu tenho. E aí é oficioso o que eu estou falando, pelo amor de Deus, tá? Não respondo pela McKinsey aqui, pode ser mais, pode ser um pouco menos. Mas quando eu fui testar, era 20 mil essa pessoa. Então, assim, se é um problema de 20 mil reais, talvez valha a pena. Se é um problema de menos, não vale a pena. Se é um problema de muito mais, vale a pena trazer uma pessoa daqui. Boa! E bom, você fez, só último gancho do teu comentário. Eu também, aí falando com o meu chapéu de RH, como todos nós aqui, eu também tenho visto uma queda na demanda desses programas. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente. Acho muito importante você ter claro o seu EVP lá, sua proposta de valor, né, seu Employee Value Proposition. Então, venham para cá porque vai ser legal, porque 3 pontinhos, né? Assim, se não for legal, putz, você vai perder as pessoas em 6 meses, 12 meses. Eu faço parte de um board de uma empresa e a gente está discutindo o programa de entrada, né? Assim, está sendo super legal. Tá sendo engraçado porque um monte de gente está querendo fazer e eu estou fazendo essas perguntas chatas, assim, né? Falando, pessoal, mas tem certeza? Faz sentido? Não sei o quê. E a gente chegou nessa conclusão da sua pergunta, Dani. A gente falou assim, só faz sentido se a gente fizer um super onboard, porque a gente já fez no passado, há uns 4, 5 anos atrás, trouxemos gente incrível que todo mundo adorou, mas 3 anos depois ninguém ficou. Então,
erramos. Assim, a gente acertou no programa, mas a gente errou na última etapa. Lembra que eu falei que tem 3 blocos aqui da nossa aula? A última etapa, que é o desenvolvimento. A gente errou nessa empresa que eu estou apoiando lá. Minha diretora não quer nem ouvir de stress. Ou se, eu sou de São Paulo, eu vou abreviando o nome de todo mundo, tá, pessoal? Me desculpem essa intimidade forçada, já vira si e tal. Mas se é isso, assim, às vezes você vai fazer um programa que ninguém nem quer ouvir porque lá atrás deu errado, ou porque não vai resolver nenhuma dor de negócio, né? Mas boa, vou seguindo em frente aqui, então. Geralmente esse programa tem 5 grandes etapas, que é a concepção, vai ao encontro do comentário da nossa amiga Dani aqui. Então, como é que é esse programa? Que dor que você quer resolver? Por que você está fazendo isso? Atração, da onde que você vai achar as pessoas? Então, assim, se eu vou procurar uma pessoa Ourives, é diferente de procurar o third year out da McKinsey, assim, né? Uma pessoa de uma super formação. Como é que você vai fazer a seleção dessa pessoa? Que etapas, que processos, que testes, que provas que você quer usar? Como é que você vai fazer o onboard e o desenvolvimento? E o que você vai acompanhar para falar que o programa deu certo? Como é que você mede o sucesso dele, tá? Então, para fazer tudo isso acontecer, com certeza é um time multifuncional dentro do RH, não é um time só de recrutamento, só de onboarding, né, de desenvolvimento, ou só da parte de analytics, da parte de dados, tudo mais. Precisa ser um time multifuncional, por isso precisa ser uma iniciativa do RH, não só de uma área. Como a gente já passou aqui, já falou sobre esses duas frentes, de atração e seleção, a gente vai dar uma pincelada mais rápido e vai focar mais aqui no onboarding, desenvolvimento e acompanhamento de métricas, tá certo? Então, falando da concepção, pessoal, primeira pergunta é assim, por que a gente quer criar um programa de talento, um programa de atração especial? E aí, tem várias possíveis respostas também interessantes para a gente pensar. Uma delas é trazer gente com alto fit desde o início. Então, quando você faz um programa com este grau de dedicação, de aprofundamento, de entrevistas, de tempo investido, geralmente você traz pessoas com mais fit. E aí, geralmente você tem uma adesão maior de efetivação, né, lá no final do programa. O segundo ponto, pessoal, que eu também comentei aqui, é que você constrói cultura desde cedo e um profundo conhecimento de negócio. Então, aquele primeiro programa que eu mostrei para vocês no exemplo, para quem estava aqui no comecinho, e alguns outros programas que eu vivi também, que eu fiz parte, eu ajudei a construir, poxa, a pessoa passa 3 meses rodando as áreas de negócio. Quem aqui não queria ter feito isso? Né? Eu estou mais novo, estou há 7, 8 meses na Acreditas. Eu ia amar se eu tivesse 30 dias para ficar rodando o negócio, entendendo com profundidade como é que funciona. Então, para essas pessoas, sejam elas estagiárias, trainees, jovens aprendizes, esse profundo conhecimento de negócio e essa construção da cultura é um presente que você dá para elas. Tem outro ponto legal, que tem alguns estudos que mostram que, geralmente, o seu primeiro e segundo emprego são quase que a sua faculdade do mundo corporativo. Então, o que você aprender como modelo de gestão ali, você vai carregar com muita intensidade para frente. E aí todo mundo aqui sabe exemplos de cabeça de empresas que costumam ser mais agressivas em meta, mais focadas com uma pegada de diversidade e inclusão, empresas que são mais cuidadosas com pessoas. Então, onde você entra no começo, geralmente te forma, assim como a faculdade e a escola, para o mercado de trabalho, né? Então, quem vai para um banco de investimento no começo, nada contra, mas geralmente são ambientes mais fortes com meta, com resultado, etc. Essa pessoa costuma carregar isso para o resto da carreira dela. Então, é um momento de construção de cultura e de profundo conhecimento de negócio. E o terceiro ponto, que pode ser super interessante para vocês aqui pensarem se faz ou não sentido para as empresas de vocês, é esse pipeline, né? Formar as pessoas internamente. Então, como eu estava trocando aqui com a Dani, eu ia adorar que 80% dos meus managers fossem promovidos dentro de casa. Ia ser mais fácil para mim, a trazer mais resultado, porque a pessoa sabe como opera, sabe como dar feedback, sabe o nosso modus operandi, né? Como a gente funciona, o nosso jeitão. E a pessoa de fora não sabe o jeitão das nossas empresas, vai ter que aprender. E quanto mais alto você está na carreira, mais difícil fica esse aprendizado, né? Então, assim, essa máquina para estar aí formar talento serve para resolver problemas de liderança no longo prazo, não no curto prazo. Outros motivos aqui, né, para fazer esse investimento. Criação de capabilities, de capabilidades, né, a palavra traduzida para português. Então, poxa, a gente estava falando aqui, mas até alguém comentou que está procurando na empresa, engenheiro de prompt. Putz, é uma habilidade meio nova, assim, talvez ninguém na empresa saiba hoje como é que é ser um engenheiro ou uma engenheira de prompt. Então, eu vou
criar um programa para treinar, lembra que tem aquele deployment também, e vou trazer 5, 6 engenheiros de prompt que vão ajudar a gente a botar essa capabilidade para rodar e vão difundir o conhecimento, né? Tem acelerar e desenvolvimento em áreas críticas, então aqui está a famosa fotinho da programação aqui, né? Tem habilidades que a gente pode ter em mais ou menos quantidade dentro da empresa, e esse também é outra super estratégia para um programa de entrada, para um programa de talentos. E tem um último pontinho, que é a redução de custos por contratação. Depois eu vou mostrar uma conta para vocês bem interessante. Costuma ser mais barato, pode não parecer na entrada, né? Porque a gente paga mais para botar o programa de pé. Mas ele costuma ser mais barato do que contratar spot, né? Contratar a pessoa especificamente no mercado. Então, se alguém aqui estiver pensando, pessoal, em fazer um programa de talentos, um programa de atração especial, lembra desses 3 pontinhos aqui, tá? É importante resolver uma dor de negócio. Então, dor de negócio, dei meu exemplo aqui, não tenho manager, sempre faz falta, eu demoro para recrutar, às vezes a pessoa vem e não dá certo e sai. Essa é a minha dor de negócio. Então, para mim, faz sentido. Precisa estar conectado com o momento do negócio. Não adianta ser uma dor só minha como RH de recrutamento. Então, os heads as pessoas heads e diretores aqui da Acreditas também sentem essa dor, porque falam, puxa, minha camada intermediária não está tão forte, não está tão coesa, sólida, eu também estou querendo promover gente de dentro, mas não estou com as pessoas prontas. Então, é uma dor conectada com o momento de negócio. E precisa ter case dentro de casa. Geralmente, nas empresas que nós estamos, já foi feito algum programa especial de atração, às vezes de estágio, de jovem aprendiz, de trainee, de deployment. E aí você consegue falar assim, não, mas lembra fulano, fulana? Isso é super legal, assim, por mais que seja uma pessoa específica, o case ajuda a ilustrar, assim, né? Eu tenho uma pessoa aqui que eu sempre uso de exemplo, se chama Tatiana Mendes, ela, assim, todo ano foi promovida, sabe? Ela entrou num programa de estágio e todo ano foi promovida. Então, ela é o meu case de sucesso. Quando eu vou defender isso para alguém, eu uso a Tati de exemplo, né? Estou usando aqui com vocês para explicar o que a gente quer construir. Então, super vale 3 dicas aqui para alguém que estiver pensando em como começar. Dani, se quiser, a gente depois abre um fórum aqui de aprendiz. Sempre difícil. Aliás, tem um slide que eu vou falar sobre aprendiz aqui. Vou lembrar disso. Bom, quando eu vou para atração, pessoal, atração de jovens talentos, né? A gente precisa se conectar. Então, outra lembrança aqui da sua pergunta, Dani, tem tido menos inscrições em programas de estágio e trainee nas pesquisas que eu tenho visto, né? Isso tem vários motivos. Então, tem motivos mais contextuais, né? Por exemplo, uma turma que é muito nativa digital, uma turma que é muito autônoma, tem uma orientação para a carreira, essas pessoas têm um olhar de longo prazo, né? O texto aqui é super interessante, que essas pessoas muitas vezes são mais jovens e se lembram da recessão de 2008, então viram o impacto de não ter uma carreira, de perder o emprego. Muita gente que viveu a pandemia agora também viu esse impacto, né? Que são experiências tristes, mas que também fazem parte da nossa formação e também a gente tira lições dela, né? São pessoas que têm um olhar muito mais profundo sobre diversidade, então querem trabalhar em empresas onde o propósito, onde a pauta, onde o senso de justiça seja mais presente, e são pessoas bastante mais orientadas para valores. Eu comentei também aqui um pouquinho sobre esse estudo da Ernst Young, que mostra, assim, ranqueia, tinham 10 opções lá, e ranqueia as opções do que é mais importante para você e menos importante. Você pergunta isso para uma pessoa de uma outra geração, às vezes com mais idade, tende a encontrar carreira, estabilidade, segurança como fatores primários. E uma galera mais nova, você tende a encontrar propósito, equilíbrio de vida pessoal e trabalho como fatores primários aqui delas, né? Então, realmente são públicos diferentes aqui. E aí, tem um ponto que eu queria dividir com vocês, que é esse inbound marketing, né? Acho super legal quando a gente pega também referências de outras áreas, isso aqui é do marketing, e traz para o RH, traz para a área de gente. Então, o inbound marketing é uma estratégia de marketing, então, nasceu no marketing mesmo, que tem o objetivo de atrair novos consumidores e educar sobre o produto ou serviço que você oferece. A empresa de vocês, com certeza, tem lá uma frente de inbound marketing, né? Pode ser, se é uma empresa de varejo, você tem o trade marketing, como é que você põe o produto na gôndola, qual que é a embalagem. Se é uma empresa mais digital, como é que você gera lead, se é no Instagram, se é no Facebook, quem que é seu público, assim por diante. Então, no fundo, a gente tem que copiar, né? Não tenho nenhuma vergonha de usar essa palavra aqui, acho que é ótimo copiar coisas. Então, copiar o que o marketing já sabe fazer bem
e trazer isso para o nosso dia a dia de RH. Então, perguntas-chave, né? Quem é seu cliente? Então, poxa, é isso, é um aprendiz, é um estagiário. Se é uma pessoa estagiária, quem que é o seu perfil assim ideal de estágio? De onde que ele vem, que faculdade que ele vem, onde é que ele mora, que região da cidade que ele mora, é online ou é presencial? Então, assim, você entender o seu cliente é fundamental. Qual que é a sua jornada? O que você vai oferecer para essa pessoa, né? Então, quando eu falo de um produto, qual que é o valor agregado? O que o meu produto entrega? E aqui também, o que a minha empresa entrega para essa pessoa? Pensa que ela está fazendo vários programas. Se você está disputando as melhores pessoas, provavelmente ela vai passar em mais de um programa. Então, ela tem que optar pela sua empresa ou vai optar por outra. Se você não tiver uma boa proposta aqui, é capaz de você perdê-la. E o que a sua organização oferece? Então, o que é o seu diferencial? Não dá para ganhar em todas as frentes, pessoal. Não dá para ter o melhor salário, o melhor treinamento, a melhor experiência, o melhor equilíbrio de vida pessoal e trabalho. Isso não existe. Então, assim, o que você vai focar para ganhar o jogo? Fala, vem, né, aquela brincadeira do começo. Vem aqui porque 3 pontinhos, né? Porque isso aqui é sensacional e fantástico dentro da minha empresa, né? E aí você tem vários materiais que você pode criar durante esse percurso. Então, blog, e-book, e-mail, webinar, é super legal. Um outro ponto super bacana, turma, quando o pessoal aprende alguma coisa durante o seu processo, ele sai com a sensação que valeu a pena, mesmo não tendo sido selecionado ou selecionada, né? Então, puxa, se a pessoa imagina, você tem lá, a gente mostrou no primeiro slide, 42 mil inscritos, contratou 300, contratou menos de 1%, né? Então, você tem 41.700 pessoas lá que poderiam ficar chateadas. Se você vai ensinando alguma coisa ao longo de todo o processo para elas, elas vão sair com mais vontade de trabalhar, mesmo tendo sido declinadas do processo, mas de no futuro continuar sendo engajadas com a sua marca, engajadas com a sua empresa, com vontade de trabalhar e falando bem da sua empresa também, o que é fundamental para você cuidar da sua marca empregadora. Beleza até aqui? Boa. Seguindo aqui, turma, então, ainda na linha do inbound marketing, né? Eu falo que foi legal ter passado por vendas, porque isso aqui era o dia a dia de vendas também, marketing, mas também tem super a ver com vendas. A coisa mais normal, a gente sempre escuta, né? Do funil de vendas, funil de vendas, funil de vendas. Esse funil de vendas mostra, sempre tem um topo, um meio, um fundo do funil, né? E isso gera um lead. Esse aqui seria um funil de marketing, né? Então você capta aqui no topo do funil uma mensagem, você manda alguma coisa, são o famoso paid media, né? Os avisos que a gente aqui recebe no Instagram, em outras mídias sociais. Isso aqui vai sendo aquecido até chegar no fundo de funil, isso não é um lead. Alguém que fala assim, eu quero conhecer vocês porque eu tenho vontade de comprar o seu produto ou de me inscrever para a vaga na sua empresa. Então, aqui a gente replica essa mentalidade, né? A gente fala sobre carreiras e temas técnicos no topo de funil, a gente vai mostrando a aplicação desses temas técnicos no meio do funil, a gente pode falar do nosso negócio para quem já está no fundo do funil, eu vou falar da minha empresa, né? Do meu negócio, da minha forma de atuação, até deixar a pessoa super aquecida para a minha vaga, para a minha oportunidade, e aí fechar aqui, né? Fechar o processo. Isso vale não só para os programas de entrada, mas vale também para os programas tradicionais, tá certo, pessoal? Quando se fala de marca empregadora, talvez, não sei quem aqui tem, às vezes tem área, às vezes tem pessoa, às vezes a gente se divide e faz um pouco de tudo, do employer branding, né, da marca empregadora. E aí, muitas vezes o que a pessoa é contratada dentro do employer branding é para fazer isso aqui. Ela fica lá gerando conteúdo, gerando mídia, gerando notícia para engajar pessoas. E aí, para quem acompanha os números, você vai vendo um aumento de conversão de funil. Mais gente se inscrevendo e mais gente com vontade de trabalhar na nossa empresa, o que é super legal. Outra parte legal, turma, dica interessante, não sei se todo mundo sabe, mas essas grandes plataformas que o nosso time de marketing, o nosso time de atendimento a cliente usa, aqui eu só coloquei 3, né? Tem a RD Station, tem HubSpot, tem Spark, talvez vocês usem algumas delas aí, elas têm módulos específicos para recrutamento. Então, se vocês até colocarem no Google, ou no ChatGPT, Gemini, RD Station recrutamento, HubSpot recrutamento, Spark recrutamento, eles vão ter um monte de blog, um monte de conteúdo. Então, às vezes a gente fica travado porque fala, putz, você tem que contratar a plataforma, é caro, não sei o quê. Às vezes nem tanto, às vezes a gente já tem, de novo, trouxe 3 exemplos, mas dentro com o nosso time de Customer Success, de atendimento ao cliente, de marketing, já plataformas que a gente usa para falar com
às vezes centenas, milhares ou milhões, depende da escala da sua empresa, de clientes, e ela pode ser usada para o time de RH, para a gente fazer esse trabalho de inbound recruiting sem ter que contratar uma outra plataforma, que eu também sinto a dor de vocês, que a gente nunca tem orçamento, sempre está apertado, sempre tem que reduzir. Então, uma dica aqui também de outras plataformas e frentes que a gente pode usar e atuar. Boa até aqui, turma. Estava falando de atração, relembrando, né? Falamos de atração, de como é que a gente atrai as pessoas. Vamos falar de seleção. Então, dentro de seleção, pessoal, ter uma experiência incrível vai ajudar pra caramba a pessoa. Deixa eu passar todos aqui, que fica mais fácil de dividir com vocês. Então, lembra que quando eu estou falando de seleção, lembra, a pessoa ainda não foi contratada, hein? A pessoa está ali fazendo entrevista com o RH, entrevista com a liderança, assim por diante. Lembre-se de entregar uma experiência incrível. Vai desde entrar no horário na entrevista, até começar com quebra-gelo, né? Até passar por esses pontos que a gente comentou de engajar a pessoa, mandar materiais, o que é super bacana. Segundo ponto, deveria ser um reflexo daquilo que você vive na organização. Não, vocês já sabem disso, não vale a pena a gente contar um mundo de Disneylândia no processo, né? Então, já tente trazer elementos do que a pessoa vai ver no dia a dia para esse processo seletivo. Isso vai ajudar ela também a tomar a melhor decisão, né? O processo é sempre uma via de mão dupla. Então, a gente está escolhendo alguém, mas alguém está nos escolhendo. E é muito saudável que essa escolha seja bem conduzida, que ela seja bem informada pelos dois lados aqui. Outro ponto legal, extraia dados, né? Tenha informações. Falei aqui de RD Station, falei de HubSpot. Essas plataformas operam com muita facilidade no ambiente de dados. Se você não usa a plataforma, gente, anota no Excel, anota no Word, anota onde for. Mas tenta gerar dados, assim, quem que você falou, quando que você falou, como é que foi o processo, que nota que você deu para a pessoa, que avaliação que você fez da pessoa. Eu vou falar disso lá no final sobre o desenvolvimento, vai te ajudar pra caramba. Vá para além da seleção, capacite as pessoas. Volta para o ponto de agregar valor durante o processo, né? Se a pessoa sai do processo sentindo que ela aprendeu com você, ela vai amar sua marca, vai gostar de você. Ela pode ter sido reprovada e ela vai continuar gostando de você, o que não é um caso tão normal assim. Muitas a pessoa sai com um pouquinho de hate, né? Com um pouquinho de raiva do processo, às vezes quando ela é reprovada. Cuidado, turma, para não gerar trabalhos e etapas à toa. Tudo tem que ter um porquê. Turma, depois, se vocês quiserem, a gente faz um bate-papo à parte, assim, estive na GUP, sei muito bem, né, como é que é entrar no LinkedIn, tem lá, eu venci a GUP, eu odiava a GUP, não sei o quê, paraná, esse monte de coisa. Poxa, falando entre nós aqui, claro, a GUP tem N coisas para melhorar, mas muitas vezes a parte do problema é alguma pessoa recrutadora que, muito bem intencionada, criou 18 etapas no processo. Não é mentira, tá? A gente, de novo, tinha os dados, tinha processo com 18 etapas. 18 etapas, é quase uma por dia útil de um mês. Então, assim, não tem nem mais o que você perguntar para a pessoa. Então, eu estou indo para o extremo aqui, mas é muito importante entender o que você vai buscar em cada etapa, né? O outro lado da moeda, tá certo, pessoal? Muito pouca etapa, você tenta avaliar tudo numa mesma conversa, aí você avalia a técnica e não avalia a cultura e não avalia a técnica e não avalia o pacote de compensation da pessoa. Então, tem que ter um número certo, né? Nem tão pouco, nem tão intenso nessas etapas e processo. O pulo do gato é o porquê, né? Assim, o que você vai fazer em cada etapa. E se tiver foco em diversidade e inclusão, que nem todo programa tem uma questão de diversidade e inclusão, mas se o seu programa tem um olhar de diversidade e você quer equilibrar algum número interno, melhorar algum número interno, tem que ser intencional. Lembra que essas pessoas de grupos minorizados muitas vezes pagaram pedágios durante a sua vida, por N motivos sociais aqui no Brasil, e se você não for intencional, às vezes ela não tem a mesma oportunidade que a pessoa que não faz parte desse grupo teria. Então, se não houver intencionalidade, você vai replicar a foto do que é a sociedade brasileira, que tem os seus vieses, que tem conscientes e inconscientes de gênero, de raça, né, de um monte de coisa. Então, precisa acompanhar durante toda a etapa do funil. Na prática, turma, o que eu quero dizer? Você tem 1.000 inscritos, se o seu programa tem um olhar, vamos falar de gênero aqui, então eu quero ter mais mulheres. Então, garanta que da primeira etapa do funil para a segunda você movimentou 50-50, né? Senão você vai chegar no final e vai se surpreender negativamente que só passaram homens, porque todo o processo tende a ter o seu viés. Vamos lá. Falando muito aqui, né? Então, para não virar um monólogo, queria fazer uma dinâmica aqui com vocês e escutar um pouco de vocês. Quais capacitações poderiam ser dadas ao longo do processo de seleção de um programa de talento? Então, um pouco do que a gente falou agora.
que tipos de capacitação, interação, provocações, agregação de valor que a gente poderia gerar durante um processo de seleção de programa. Estou falando de seleção, não estou falando de onboarding. Depois que a pessoa entrou, aí todo mundo aqui tem N exemplos para dar de onboarding, de coisas legais, tudo mais. Mas o que eu posso fazer durante o processo, né? Exemplo que eu já vivi. Eu fui estagiário também um dia. Eu lembro que a pessoa me mandou, na época, um PDF, assim, um monte de folhas, contando a história das pessoas, dos fundadores da fundação que eu fui trabalhar. Eu achei demais, turma. Fiquei apaixonado. Falei, meu Deus, eu quero estar nesse lugar, porque tem gente incrível, tudo mais. Eu já fiz parte de um programa que tinha um blog que dava aqueles life hacks, dicas de produtividade. Eu achei incrível. Falei, meu Deus, aprendi um monte de coisa no processo, tudo mais, tal. Que outras dicas, né, que a gente pode trocar aqui juntos? Então, o que eu vou fazer, turma? Vou separar a sala aqui em alguns grupos. A gente tem 10, tá 8 aqui, mas eu vou dar 10 minutinhos para a gente trocar e a gente volta para cá daqui 10 minutos. Eu vou querer ouvir vocês sobre algumas das propostas, alternativas. Adoro que é a parte que eu aprendo pra caramba também. Beleza? Dúvidas? Posso? Não? Todo mundo ligado? Vivo, viva, atento? Boa. Então, me dê um segundinho aqui. Vou criar os breakout rooms, turma. Então, vou separar vocês já voltam aqui daqui 10 minutinhos, tá bom? Bom exercício aí. Deu tudo certo? Cadê o tempo para discutir? Deu tempo. Eu estava com a Cia, a gente quebrou um pouquinho a cabeça aí. Foi. Ai, boa. Tinha Bom que deu comentado com a tempo. Camila que a gente. Eu nunca tinha parado para pensar que a gente desenvolvia capacidades nos candidatos e a gente discutiu muita coisa. Ai, que bom. Curioso para ouvir vocês aqui. Vamos esperar a turma toda chegar. Deu tempo, Dani, de discutir? Boa. Deu. Dá até de trocar LinkedIn aqui para a gente fazer benchmark. Ótimo. Vamos 30 segundinhos para chegar o pessoal. Turma, agora eu tô com o meu caderninho aqui. Quero ouvir de vocês para anotar também as ideias, sugestões. Me contem aí, né? Quando a gente fala de capacitações que poderiam ser dadas, o que veio à cabeça de vocês? Vi que teve comentário lá atrás, né? De não posso nem ouvir falar de programa de aprendiz, ou a minha diretora não pode ouvir falar de programa de estágio. Me conta um pouquinho, assim, algum insight de coisas legais que a gente poderia fazer para o programa agregar valor e essas pessoas já entrarem mais bem onboardadas, né? Depois a gente vai falar do onboarding também. Como eu costumo brincar nessa hora, uma de cada vez para a gente se entender aqui, que senão. Vou começar aqui. A gente não falou muito de. Eu falei com a Ingrid, a gente não falou muito dos programas efetivos de aprendiz, de estágio, até porque a gente não tem, nenhuma das duas tem nas empresas que hoje, né? Eu já tive em empresas antigas, mas não mais hoje. Mas eu acho que ela trouxe bastante coisa legal. Eles mandam, e aí a Ingrid pode complementar. Elas mandam toda uma explicação da empresa, curiosidades e tal, para no momento da seleção também já ir perguntando sobre estas informações prévias. Então, achei muito legal isso, assim, pensando até em botar na minha empresa, sabe? Tanto um jeito de você testar a curiosidade, quanto você já dá informação sobre que lugar que a pessoa está entrando, como é que funciona, qual que é a cultura. Então, a gente fica com medo de passar informação antes, né? Mas às vezes vale muito a pena montar esse material para ser tanto um guia para a entrevista, né? Você saber o nível ali de curiosidade, de protagonismo da pessoa em relação à vaga que ela está pleiteando, né? Aonde que ela está se metendo, se ela está perdida ali no meio do processo seletivo. Achei muito legal isso. Pô, super legal. Ingrid está por aí? Estou aqui sim. Tudo bem? Tudo Então, bom.
Eu trabalho na Pin People, que é uma empresa de pesquisas, né, para a experiência do colaborador. Então, a gente fala muito de RH aqui, porque a gente basicamente vende pesquisa de eggs e precisa ajudar o cliente a melhorar o clima, né? E Uhum, o principal objetivo, acho que aqui da gente enquanto RH, é tentar manter essa cultura. A cultura para a gente é muito forte aqui dentro, né? A gente tem até um desafio em relação à remuneração, mas a parte de EVP, de cultura, tudo isso que você trouxe de propósito de vida é basicamente o que as pessoas que estão aqui buscam, né? Então, a gente tem uma cultura de trabalho remoto, toda uma questão de gestão de tempo, enfim. E aí, o passo para trás que eu dei aqui foi tentar cuidar de alguns erros do passado. No passado, eu tentava fazer o processo seletivo de acordo com o que eu achava ideal. Eu juntava um monte de bench e colocava. E eu percebi que isso uhum. dava muito errado. Eu comecei a trazer perfis muito fragmentados para a empresa. E aí eu comecei aqui na PIN a entender a cultura. Então a gente fez igual você trouxe, o desenho do EVP. E aí eu fui entendendo, tá, o que que é importante, quem são as pessoas que eu tenho aqui dentro, por que que elas gostam de estar aqui. E aí a gente foi colocando o EVP no processo seletivo. Então, tá, quais são as perguntas que eu preciso fazer para trazer propósito? E aí a gente trouxe muito da área comercial para o processo seletivo. Então, quando eu apresento uma proposta para um cliente, eu levo um PPT. Nesse PPT, eu levo os benefícios, eu tento trazer relacionamento. No convite do processo seletivo, eu coloco uma descrição na agenda, eu não só mando um convite frio, né? A gente tem aquele cold call que é basicamente mandar uma mensagem. Então, eu preparo o candidato nas etapas da entrevista com a liderança. Então, tudo isso a gente colocou no processo seletivo. E o doido a gente passou de pouquíssimas inscrições para uma vaga de tech lead, por exemplo, minha empresa não é tão grande, tão conhecida, em que eu tive 70 inscritos. É uma vaga de tech lead, num ATS, assim. Não é normal pessoas de tecnologia se candidatarem proativamente, né? Então, eu acho que foi um EVP um pouco. E eu não tenho um time de marketing que divulga nada da cultura no LinkedIn da empresa. Uau! Então, eu acho que trabalhar um pouco dessa cultura, propagar. Eu trouxe também para a Dani que a gente faz uma coisa um pouco diferente, que acho que eu vi isso na Cora, que eu gosto bastante da empresa. A gente explica as etapas do processo seletivo na nossa página de carreiras. Então a gente fala, olha, quando a gente divulga uma vaga, a gente leva 2 semanas para triar. Então fica tranquilo, seu retorno não vai chegar. Olha, se você for reprovado, tente considerar alguns cuidados. Então a gente explica um pouco de como ajustar um currículo, um pouco do que você trouxe mesmo, sabe? De ter esse cuidado de ensinar o candidato. E isso me fortalece para que um dia eu tenha programas, né? Então, a gente está tentando cuidar do employer branding mesmo sem tanto recurso, mas em práticas que é possível de se fazer de forma gratuita, né? Mas é um pouquinho do que eu trouxe para a Dani. Aqui eu sofro um pouco nesse sentido de que a gente é pequeno, então eu ainda não tenho programas, mas no futuro, quem sabe isso pode ajudar um pouquinho, né? Então é um pouco do que eu Eu faço ia aqui hoje. eu ia te perguntar isso. O que você fez não foi para um programa, você está fazendo isso para vagas. Para o recrutamento, isso para a marca empregadora, né? Então, é a fotografia do recrutamento. E algo que a gente faz muito hoje é usar IA ao nosso favor, sabe? Então, hoje a gente treina muito as lideranças para que elas ofereçam feedbacks estruturados para o nosso time, para que a gente elabore um feedback estruturado para as pessoas. Então, a gente já tem essa forte relação de eu trato bem o lead, né? A pessoa ali que eu estou captando no comecinho, e eu deixo uma mensagem bem instruída no final. Então, mesmo que isso leve tempo, a gente faz hoje. Então, é importante. Nossa, adorei, Ingrid. Muito legal o teu exemplo. Obrigado também de ter trazido, Dani. Alguns pontos que eu anotei. Primeiro, Pin People, baita empresa. Assim, a gente usa aqui na Acreditas a pesquisa da Pin People. Sim, Conheço o Fred, tá super, super legal. Você faz um trabalho muito, muito bacana. Mas muito legal, né, do teu depoimento, como assim, o copia tudo e junta tudo numa pasta, às vezes não funciona também, né? Tem que tomar cuidado. Você falou um ponto que eu adorei, que é sobre transparência. Então, contar para a pessoa do processo, que etapa que tá, para que etapa que vai, como é que vai funcionar, o famoso alinhar as expectativas, né? Vai levar 2 semanas, vai levar 3 dias, vai levar 7 dias, tem mais 5 etapas, super, super legal. E outra coisa que você falou que eu gostei muito é isso, assim, employer branding não precisa ter uma pessoa dedicada 8 horas, parará.
putz, aqui na Acreditas tem um time grande, eu acho, de pessoas, né? Tem mais de 60 pessoas, mas não tem ninguém de employer branding, porque a gente entende que é uma tarefa que dá para dividir no dia a dia de outras pessoas aqui, e não é uma atividade que toma 8 horas por dia de alguém, né? Então, excelente exemplo e depoimento, né? Assim, mesmo sem ter alguém dedicado, dá para fazer um monte de coisa rodar. Que bacana. Obrigado por compartilhar, viu, Ingrid? Parabéns aí Imagina. pelo trabalho. Obrigada. Que mais, turma? Marcela tá com cara que teve discussões boas, hein, Mar? Eu e a Neile, a gente até comentou um pouquinho mais no geral, assim, de como poderia ser esse processo de seleção. Algumas das coisas que a gente pensou, né, que a gente trouxe foi montando, como um exemplo que você tinha dado, né, PDF, né, alguma coisa voltada assim, como dicas para essas pessoas que vão pensando mais em programas de entrada, de competências socioemocionais. Então, algo que eles que vão utilizar independente da área que for seguir, se a gente olha nos dias de hoje, como melhorar o seu tempo, né, sua gestão de tempo e organização, inteligência emocional ao longo do processo seletivo. A gente sabe que tem processos, né? A gente tenta entender, reduzir como ao longo dos processos como que é, mas como que trabalhar nossa inteligência emocional ao longo da carreira, comunicação assertiva, principalmente quando a gente fala em trainee, estágios, programas, às vezes tem as dinâmicas, como eu vou conseguir esse objetivo, trabalhar em equipe ali. Então, pensando em algo como essas dicas. E algumas oficinas pensando em melhorias de perfil de LinkedIn, né? Quando a gente fala jovens aprendizes, Legal. principalmente essa geração conhece várias redes sociais, mas o LinkedIn é algo que está sendo mais utilizado na parte profissional. Então, a gente foi caminhando um pouquinho para esse pensamento, assim. Nossa, super legal. Eu anotei aqui, ideia super interessante, né? A pessoa pode não passar no seu processo, mas se ela tiver uma capacitação, um treinamento, algumas dicas sobre LinkedIn, você está aumentando a empregabilidade dela, né? Então, com certeza ela Sim. vai ficar super agradecida por ter feito parte pelas dicas que você trouxe. Eu acho super válido. Como eu falei, pode ser algo simples como um PDF para mandar para as pessoas, mas já mostra o carinho, mostra a atenção, mostra a dedicação, né? Então, nada, obrigado você, Dani. E assim, é super, super legal, né? Mesmo as coisas simples podem gerar um super resultado aí para todo mundo. Turma, alguém mais quer dividir aqui ou vamos em frente? Vamos em frente? Boa, tá bom. Pessoal, a gente vai para o último bloco. Vocês querem fazer um break ou preferem ir direto? Podemos fazer um processo mais democrático aqui. Se ninguém se manifestar, eu vou entender que a Pra gente mim tá tem ok. que. Não ouvi, se desculpa. Pra mim tá ok seguir. Para mim Você também. Também. tá ok, podemos seguir direto. Boa. Então vamos lá. Vamos em frente, turma. Falando aqui de entrega de valor, adorei os exemplos que vocês deram. Trouxe aqui um exemplo real, né, para vocês. Então, de um processo que gera valor para o candidato, acelera competências importantes. Então, vocês também trouxeram esse exemplo, né? A Má falou agora sobre competência de gestão de tempo, de organização. Então, se a pessoa já entra e aprende melhor sobre como organizar o tempo, ganha, ganha, ganha. Assim, né? Todo mundo saiu melhor dessa história. E reduz o nervosismo e facilita a performance real. Esse é outro exemplo bom que você deu, viu, Má, quando você falou dos seus exemplos aqui, de preparar a pessoa, dar uma treinada na pessoa, explicar o que vem pela frente, porque também antigamente tinha aquela ideia que o programa de qualquer programa que fosse tinha que espremer a pessoa no limite, né? Assim, a pior situação possível para ver como é que a pessoa se sai. A gente hoje sabe que isso não é bem verdade, assim, que isso não gera bom resultado. Na verdade, quanto mais a pessoa se sentir confortável, mais ela mostra todas as suas habilidades, competências, etc. Então, gerar desconforto é completamente desnecessário. Se você conseguir reduzir o nervosismo, aí sim você provavelmente está fazendo um bom programa. Então, nesse exemplo aqui, o programa de seleção, né, tinha 4 etapas. Então, dentro das etapas, dentro das conversas, da hora de conhecer a pessoa candidata, você tinha uma fase de meeting us, né, de conhecer a empresa. Então, você falava sobre a empresa, sobre a cultura da empresa.
todo mundo que participou da primeira etapa conheceu mais sobre a empresa e cultura da empresa. Olha que legal, pegando o gancho da Ingrid aqui, também o quanto que você fala de marca empregadora e quanto que você ajuda seu negócio, porque se você tem lá 70 pessoas participando de um processo, você usa isso, você tem 70 pessoas conhecendo a sua marca, a sua cultura, que vão conversar sobre isso, vão falar disso para frente. Tem uma fase 2, que era o Meeting Yourself, então tinha um teste super baratinho, mas um teste de autoconhecimento. Então a pessoa também ganhava um relatório para entender melhor quais são os drivers, os motivadores, os pontos a desenvolver da pessoa. Então ela já saía de lá super feliz que ela ganhou de presente durante o seu processo um relatório que ajuda ela a se conhecer melhor. Tinha uma terceira fase que era conhecendo os outros, né? Então, conhecer outras pessoas, na verdade. Então, tinha um capítulo parecido com a dica do LinkedIn aqui, um capítulo para você ter storytelling em processos seletivos, né? Geralmente, processo seletivo você tem 40 minutos, 30 minutos, 1 hora para se apresentar, contar a sua história. Então, tem estratégia, tem técnica para você contar bem a sua história nesses 30, 40 ou 60 minutos que você tiver. Além de dicas para dinâmica e entrevista, né? Então, desde como se portar, de como falar, tudo mais. E tinha a fase 4, aí imagina, eu já estou no final do funil, lembra? Estou com o lead aquecido aqui, né? Aí era painel força do exemplo. Trazia-se algumas altas lideranças da empresa para ir lá e falar com essa turma. Super legal, engajador, quando tem um VP, uma VP falando com a pessoa, tudo mais. A pessoa geralmente talvez não tenha essa oportunidade no dia a dia e vai poder conhecer mais como essa alta liderança da empresa pensa, lida com problemas, tira dúvida, fala de negócio, que é super bacana. Então, acho que soma um pouquinho de tudo que vocês falaram muito bem aqui, como um exemplo real também de um processo que rodou para garantir que a pessoa ganha conhecimento durante a seleção do processo de estágio, trainee, né, enfim, seja ele qual for. Boa! Turma, vou aqui para o último capítulo, então, que é o capítulo do onboarding. Então, fiz lá a atração, concepção do programa, tudo mais, fiz a seleção, agreguei valor, a pessoa está aquecida, está feliz, está engajada e entrou, né? Ela foi contratada, faz parte agora do quadro aí de FTE, de headcounts da nossa empresa. Como que a gente lida com o onboarding dela? Então vamos lá, algumas notícias gerais, né, para começo de história. Tem que ser incrível. Então, putz, se você conseguir manter esse grau de encantamento, manter esse grau de energia, isso é super bacana. Tem que dar banho de cultura, pessoal. Não é falar de cultura, é dar banho de cultura. Então, essa pessoa, para esse programa dar certo, ela tem que se tornar uma embaixadora da cultura. E aí, super importante falar, repetir, para a pessoa gravar e guardar esse conhecimento. Tem que dar banho de negócio. Não importa se a pessoa vai para o RH, se a pessoa vai para a logística, se a pessoa vai para a venda, se a pessoa vai para a engenharia. Se ela conhecer o todo, com certeza isso vai agregar e a pessoa vai ficar muito mais tempo dentro da sua empresa. E não é falar qualquer coisa só para ser legal, né? Lembra que você está tratando com uma camada muito provavelmente de pessoas mais jovens e que você precisa ajudá-las, né, a alfabetizá-las, letrá-las dentro desse ambiente empresarial. Então, isso também é super importante. Vou na dica da Mar aqui sobre gestão de tempo, organização, coisa que às vezes a gente acha super básico, mas a pessoa que está chegando talvez não tenha vivido a experiência, talvez não tenha tido esse conhecimento e você tem a oportunidade de ensinar do seu jeito, né? Ensinar do jeito que você entende que é melhor para a sua empresa. Então, isso aqui é super relevante. Bom, o que você deveria refletir aqui para criar essas experiências incríveis, né? Então, a Ingrid também comentou que exemplos do dia a dia você pode reforçar no seu evento de onboarding, né? Quais rituais que podem ser repetidos no processo. Então, vai desde o ambiente que você escolhe, da sala, do coffee que você coloca, né? Eu já tive empresa que não colocou coffee porque queria dar um recado sobre orçamento, budget, que isso era super importante e tudo mais. Eu já tive empresa que fez um super coffee porque queria dar para a pessoa a noção de importância, a noção de relevância daquele momento para todo mundo, né? Pense nos 5 sentidos também, assim, turma, quem aqui nunca entrou no evento, estava tocando aquela música bombando, super legal, e dá aquela animada na hora, dá aquele gás extra, dá aquela energia, né? Então, lembre de quando você for gerar essa experiência, como você quer trabalhar os sentidos, que música que vai estar tocando, que cheiro que você vai botar na sala, que sabores e sensações que a pessoa deveria experimentar, o que elas deveriam ver quando elas entram na sala.
Pode parecer detalhe, pode parecer bobagem, mas faz uma baita experiência marcante para todo mundo. E, de novo, não tem a ver com custo, tá? Não é um negócio que é para gastar dinheiro, é um negócio para ser planejado, para ser pensado. Como emocionar as pessoas? Então, quando você pega um depoimento de um familiar, né? Quando você pega, você mexe com a pessoa naquilo que ela não esperava que fosse mexer, né? Então, isso é super legal, como você gera essas emoções importantes nas pessoas. Eu já vi empresa que, ó, isso aqui dá um baita no trabalho, mas pegou quem entrou e gravou um vídeo com a família sem a pessoa saber, e mostrou o vídeo na hora, né? A Má tá fazendo aqui 5 a cabeça, já deve ter vivido, Eu vi uma também, né? Assim, meu, a pessoa se acaba de ver, vira o, como é que é o arquivo confidencial do Faustão, né? Para quem é da época. Então, assim, a pessoa se acaba de chorar lá, não, sei, não é um objetivo, mas acontece muito também. Então, é super legal, né? Outra dica, pessoal, que é assim, batata, dá muito certo. Leve lideranças importantes da organização para falar. Quem está na empresa há 10 anos, 12 anos, 15 anos, tem um cargo de liderança alto, puxa, a pessoa parar uma hora do dia para ir falar com essa galera que está entrando, sempre gera engajamento, sempre gera trocas positivas, sempre gera aprendizado dos dois lados. Então, outra iniciativa super legal. E faça com que as pessoas se sintam bem, né? Lembra que no final do dia, se esse momento todo for divertido, prazeroso, se a pessoa lembrar com carinho dele, né? E não com medo, com excesso de disciplina, tudo mais, vai ser super bacana. Claro que tem um equilíbrio aqui entre cumprir uma agenda, garantir que as coisas estão acontecendo no timing e do jeito correto, mas também lembre-se de como as pessoas estão se sentindo durante esse momento. Boa! Até aqui tudo certo? Legal. Vamos lá. Falando de desenvolvimento, pessoal, o que a gente ensina para essas pessoas durante o processo, né? Então, primeiro ponto, se você não desenvolve a pessoa, você não tem um programa de talentos, você tem um programa de recrutamento especial, né? Mas lembra que você fez toda essa chegada especial, fez o onboarding, você tem que continuar olhando ela daqui para frente. Isso vai ser super importante para o seu programa dar certo. Mire nas habilidades críticas. Você vai ver que essas pessoas vão ter N gaps, né? N pontos de desenvolvimento. Escolha 2 ou 3 para você trabalhar. Não queira também trabalhar tudo, porque quem trabalha tudo não trabalha nada. Então, escolha algumas que são mais importantes para você focar. Entendendo quais são os maiores gaps e quais habilidades são críticas, né? Então, aqui, na verdade, eu vou ver essas bolinhas aqui da direita para a esquerda, né? Você tem uma visão de propósito, uma visão de longo prazo. Isso aqui é uma coisa que você precisa mostrar para as pessoas, ensinar como é que funciona na sua empresa. Com a visão de propósito, a pessoa consegue entender os resultados de negócio. Com os resultados de negócio, você consegue desenvolver na pessoa, por meio de projetos estratégicos e por meio da rotina, capabilities, nessas habilidades e os comportamentos que você espera. Também já vi programa de trainee que no primeiro ano de programa a pessoa fazia aquele Yellow Belt. Vocês já ouviram falar? Aquele programa que você aprende um pouco de estatística, vai fazer um projetinho para resolver problemas, e a pessoa ganhava um projeto, ela tocava um projeto, boa, se ela tocava um projeto e fazia lá o projeto dela de Yellow Belt. Gente, a pessoa saía transformada depois do projeto. Ela tinha um aprendizado enorme. Eu também sou super fã dessa metodologia. Então, assim, a pessoa fazia o Yellow Belt, aprendia pra caramba, sabe assim, aquele sentimento de que eu evoluí, aumentei minha empregabilidade, conheci coisa nova, agreguei valor e estou resolvendo uma dor do negócio. Então, ganha, ganha, ganha de novo, né? Então, lembrem-se de tentar fazer essa escadinha aqui para você fazer o diagnóstico e você desenvolver as habilidades da pessoa por meio dessa sequência aqui, né? De visão de propósito a longo prazo, resultado de negócio, e aí sim a pessoa vai desenvolver um comportamento, uma habilidade com base nisso, tá certo? Vamos lá, essa nossa última dinâmica aqui, mas que eu também acho super relevante, né? Queria também dividir vocês em grupos aqui para pensar em como criar um programa de desenvolvimento para uma turma de trainee. Imagina que, pô, fechou, a gente aqui vai fazer um programa de trainee, vão entrar, lembra, os 43.300 pessoas vão entrar. Como é que a gente desenvolve essas pessoas? O que vocês fariam para entender as habilidades críticas e para trabalhá-las dentro desse grupo, né? Que oportunidade que elas vão ter, que experiência que elas vão viver, com quem que vocês vão colocar para falar, com qual frequência elas vão falar com as pessoas. Queria muito esse último gás de energia aí de vocês nessa etapa final para a gente fazer esse pensamento aqui. Depois a gente faz um fechamento com alguns exemplos
de como que isso funcionou em casos práticos aqui. Beleza? Turma, vou fazer de novo a dinâmica aqui dos grupos. Vou dar 10 minutinhos, tá certo? São 8h29. Então, 8h39, eu chamo vocês de volta aqui para a nossa sala, tá bom? Se der algum problema com alguém, vocês me avisam, mas só um segundinho. Vamos lá, vou convidar vocês aqui para a sala, tá? Bem-vindas de volta. Chegaram todas aqui. E aí, turma, estou novamente com meu caderninho aqui para anotar as dicas de vocês aí. Como é que foi a discussão e a conversa? Ingrid, estou curioso para saber se tem mais sugestões aqui depois que você fez aquela seleção. Como é que você recebeu essa turma? Boa. Então, eu tinha processos mais estruturados, sabe? Quando eu estava em uma consultoria bem maior. Hoje, como que a gente faz? Acho que é até parecido com as meninas que estavam comigo. Hoje a gente tem um processo em que a gente entende que a liderança não necessariamente, quer dizer, quase sempre, ela nunca tem muito tempo para receber a pessoa e estruturar algo. Inclusive, eu estou agora com KR de onboarding para reestruturar o onboarding da PIN. Mas uma coisa que a gente faz é, na PIN deu muito certo ter buddy. Todo mundo que entra na empresa tem um padrinho, tem uma pessoa que não seja a liderança. Principalmente no trabalho remoto, a gente tem muita dificuldade, porque no presencial você tem a pessoa para tomar o café, almoçar com você, te mostrar a cultura. No remoto, não, né? No 100% remoto, você não tem. Então, hoje a gente já desenha um treinamento para todas as pessoas da PIN People que têm interesse em ser buddy. E aí essas pessoas já entendem, olha, o que é receber alguém bem? É você explicar a cultura, quais são as reuniões. A gente já faz isso num board, mas o momento da chegada é de muita ansiedade, né? Então as pessoas não decoram tudo também. Então a gente tem uma pessoa que vai ser responsável ali pelos primeiros 3 meses e depois se torna um parceiro ao longo da jornada, que é o responsável por aculturar. E aí a liderança é responsável mais por essa parte técnica, né? Então ela pisa mais nas responsabilidades e o buddy na cultura. E aqui eu tenho algo que eu nem contei para as meninas, que é algo que a gente chama de, eu trouxe do Elo 7 isso. A gente, apesar de ter pesquisas, apesar de ter pesquisas para medir experiência de onboarding nos 60, 7 dias, 15 dias, a gente também tem um formato de bate-papo com RH nos primeiros 15 e 45 dias. Então a gente acaba envolvendo mais trabalho, então realmente a gente tem que agendar uma reunião com quem entra. Eu sei que para quem tem um volume alto aqui pode ser difícil, mas a gente faz ali bate-papos de 15 e 45 para acompanhar como está a experiência das pessoas. Então a gente pega os valores da empresa e divide. Nos 15 dias eu vou entender a parte mais relacional. Nos 45 eu já espero que ela esteja bem ligada ali à responsabilidade. E aí, com isso, eu dou um feedback estruturado. Liderança, tô vendo que essa pessoa está afastada ainda de cultura. E aí a gente vai ajustando a rota no começo, e não só depois de 3 meses, quando a liderança fala, ai, não deu certo a contratação. Uhum. E a gente fazia algo parecido com também programas. E aí envolve muito trabalho, mas é aquele tipo de coisa que o barato sai caro, sabe? Então vale o investimento de energia no comecinho. É um pouco do que a gente faz aqui. Então, pesquisa, buddy, liderança e esses bate-papos de 15 e 45 Putz, dias com RH. a pessoa que é a buddy é uma par da pessoa que está chegando? Não necessariamente, isso é muito doido. Então, a gente tem buddy, por exemplo, eu trouxe uma analista de supervisão e marketing, que a buddy é a gerente comercial. Porque a gente sabe que o olhar clínico daquela pessoa precisa ser mais focado em vendas. E a gente não quer trazer viés de marketing. Então, a gente pergunta ali, a liderança que escolhe, né? Olha, tal pessoa, você pode acompanhar? E ela explica com o olhar dela a Pin People para outra pessoa. Então, a minha buddy, o meu buddy, por exemplo, na época foi o Fred. Então, foi o próprio Uhum. CEO falando: olha, eu gostaria que o RH tivesse muito essa essência, então eu vou te acompanhar. E aí, assim por diante, a gente vai fazendo. Super legal. Sabe que te ouvindo, uma coisa que eu aprendi é que assim, você falou, né? Puxa, toma um tempo fazer essas reuniões, etc. Cara, quase qualquer problema quando você pega no começo é resolvível, né? E quando você pega no Com final não é certeza. mais. Perfeito. Então, assim, é uma excelente. Eu brinco, não sei que quem tem filho ou filha é que nem criança. Você pega quando faz errado, você já trata na hora,
a chance de resolver é grande. Deixa construir o hábito para você ver depois, né? Quem mãe aqui sabe, para você depois trocar o hábito, dá 10 vezes mais trabalho. Então, é um excelente investimento, por mais que realmente tome uma energia, é um investimento de tempo para depois você colher os frutos, né? Se virar um turnover, você vai ter que recrutar de novo, treinar de novo, onboardar de novo, vai dar muito mais trabalho, né? Então, perfeito. Exato. É isso mesmo. Turma, obrigado, viu, Ingrid, por compartilhar aqui. Vou avançando aqui, pessoal. O que tem várias possibilidades para trabalhar o desenvolvimento, né? Aqui abre um leque muito amplo de coisas. Lembra daquilo que a gente falou do porquê, né? Senão a gente vai escolher tudo porque é tudo legal de se fazer, né? Então, aqui você tem job rotation, você pode colocar a pessoa para passar por várias áreas. Você tem seleção de projetos importantes. Sinara está aqui que gosta dos belts também, que nem eu. Então, putz, você pode dar um yellow belt, pode dar um. Estou falando do belt, mas qualquer tipo de projeto, né, turma? Que o belt tem toda uma metodologia também por trás. Você tem trilha de desenvolvimento socioemocional e técnico que pode durar o ano inteiro. Tem, às vezes, encontros que você faz com algumas pessoas, pode ser um buddy, pode ser interno, pode ser de fora, para desenvolver essa parte socioemocional. Tem programa de mentoria, ajuda muito. Não deixa de ser uma forma de buddy, né? Mas pegar alguém mais experiente para trocar com a pessoa. Eu já vi algumas correlações também, tem uma correlação altíssima com sucesso na frente. Tem auxílio financeiro, assim, tô sem tempo nenhum, dá a grana para a pessoa vai lá, paga um curso e faz o curso que ela escolheu, uma curadoria de cursos que a empresa decidiu. Tem contato com a liderança sênior de forma periódica e estruturada. Tem participação de agente estratégica. Não quero criar nada novo, não quero gastar R$1. Sabe aquela reunião de estratégia que vai a diretoria, que vai não sei o quê? Bota essa turma como ouvinte da reunião, assim, vão se sentir a última bolacha do pacote de participar desse fórum, vai ser super bacana também. E faça alguns encontros anuais, né, semestrais, trimestrais, para essa galera também trocar entre eles, entre elas. Assim, isso é super bacana e super valioso. Aqui é um exemplo para vocês de uma jornada de 1 ano, de 12 meses, onde você tem mentoria acontecendo a cada 3 meses, você tem encontro com o C-Level acontecendo de tempos em tempos também aqui, né? Então, de ter C-Level, alta liderança, seja lá com quem for, e você tem projetos. A pessoa faz, imagina que nesse exemplo aqui, a pessoa faz o job rotation. Então, ela termina a área 1, seja lá qual for, vendas, marketing, logística, tecnologia, e entrega um projeto. Um projeto pode ser um diagnóstico, pode ser assim, me conte o que você aprendeu, o que você viu, pode ser escolha uma dor e se aprofunde na dor e me traga uma proposta de solução, pode ser faça uma análise e monte um caminho de entendimento mais profundo disso, pode ser qualquer tipo de projeto. Então, projeto 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4, super legal, porque a pessoa está sempre atenta, está sempre sendo desafiada, está sempre aprendendo coisa nova. Imagina, se você contrata alguém e você faz esse caminhão de iniciativas com a pessoa, essa pessoa vira a liderança turbo 2.0 lá na frente, né? Daqui 12, 13, 14 meses, né? O que aqui é importante? Lembrar que tem uma trilha comum, então são aquelas habilidades que... Lembra que eu falei sobre extrair dados? Se você extraiu dados, você sabe com um pouco mais de clareza, ou mesmo assim, se não fez uma super base de dados, só de conhecer as pessoas, você entende que habilidades que as pessoas precisam desenvolver. Então, tem uma trilha que é comum para todo mundo. Se você fez um programa e contratou 20 pessoas, as 20 farão essa trilha comum, que tem a ver com cultura, que tem a ver com competências comportamentais, né? E um checkpoint para entender a experiência, né? Lembra que essa é geralmente uma turma nova e vale a pena você ir tirando a temperatura, tirando o termômetro para ver como é que está o engajamento, a motivação dessa turma. E uma trilha técnica, aí quem vai para vendas tem uma trilha de vendas, quem vai para o marketing tem uma trilha de marketing, quem vai para a logística tem uma trilha de logística. E aqui, pessoal, dica geral, assim, quem monta essa trilha são as pessoas gestoras, as pessoas líderes, né? Não é o RH que fica responsável por tudo, a gente nem consegue, muitas vezes não tem a competência técnica para, né? A gente não tem esse profundo grau de conhecimento de cada uma das áreas. Bom, quando a gente fala de acompanhamento e carreira, pessoal, a comunicação entre pessoas e a liderança deve ser constante. Então, de novo, mas tô pegando os exemplos aqui, né, Ingrid? Desculpa te usar como Cristo ou Crista aqui, né, do papo, mas muito legal os exemplos que você trouxe. Tem que ter esse papo, pode ser com o buddy, pode ser com a liderança, para ver como é que estão acontecendo as coisas. Tire os aprendizados dos dados e ajuste a rota. Então, puxa, alguém saiu no meio do programa.
bate um papo, entende o que foi errado, corrige a rota, ajusta o rumo rapidamente, né? Se você tem um programa mais longo, estudar o resultado desse programa pode ser uma super ação legal para você ir pensando em ações que mitiguem essa perda de pessoas, né? O insucesso do programa. Dar visibilidade dos dados para a liderança, para o time de RH e para os próprios jovens. Então, assim, mostrar o que você está aprendendo com o programa. Quando eu fiz programa de trainee de estágio, eu sempre falava assim, o programa do próximo ano vai ser melhor que o seu, né? Falava para a pessoa. E graças a vocês, porque vocês vão me ajudar a construir o do próximo ano. Então, eu sempre pegava a turma do ano e botava para fazer um brainstorming comigo, ajudar a montar, colocava eles para falar. Então, quando eu tive vamos dizer assim, o estágio 2020, qualquer coisa, 24 e 25, a turma de 24 falava com a turma de 25, porque eles contavam como é que o programa funcionava, o que deu certo, o que não deu, o que foi legal, o que não foi. Eu estou falando de programa, mas se tem uma pessoa que entrou e está com você, você também pode colocar ela para dar esse depoimento, né? E cria acompanhamentos de carreira e sucessão ao longo dos anos. Então, lembra que eu falei que tem uma empresa que eu faço parte do comitê de pessoas? Parte do que deu errado foi não dar espaço para essas pessoas. Lembra esse slide que eu mostrei aqui? As pessoas fazem um baita treinamento, estão super preparadas. Aí chega aqui no final e ela dá de cara com a porta, sabe? Ela não tem para onde crescer, ela não tem para onde ir, porque a gente não abriu espaço para ela, ela sai. Né? Você preparou uma pessoa de uma maneira incrível para o mercado. Então, você tem que abrir espaço e garantir que essa pessoa tem possibilidade de progredir na carreira. Quando a gente fala de acompanhamento de desenvolvimento, né, aqui é um exemplo real também. A gente olhou três competências críticas: a habilidade da pessoa de lidar com dados, o protagonismo, quanto que ela tomava frente em algumas coisas, e a habilidade dela de se comunicar. E a gente pedia para a liderança avaliar essa turma em cada etapa que ela estava passando no job rotation. E aí, a gente, a partir da primeira nota, que foi no primeiro trimestre, né, aqui de janeiro a março, a gente viu que o protagonismo estava baixo, a pessoa esperava as coisas acontecerem, a pessoa não tomava a frente, né, do programa dela. Então a gente foi lá, fez um treinamento, falou com as pessoas, explicou o que a gente esperava de protagonismo. Em abril, isso foi para a nota 7. Em julho, a gente pegou as duas notas, né, análise de dados e protagonismo, e conseguiu jogar para 8 e comunicação para 9. Então, a ideia é que essas pessoas vão construindo essas habilidades ao longo do tempo do programa delas. E aqui, pessoal, também dica né, assim, prática. Um exemplo super legal quando a gente fala de programas de talento, seja ele o seu recrutamento normal, seja ele programas especiais como estágio, trainee, etc. Essa é uma tabela que eu brincava que era a tabela do Show Me the Money, que é a que pagava o programa. Quando você mostrava essa tabela, a liderança falava assim, não, beleza, pode continuar investindo que vale a pena. Você pegava a pessoa e montava uma projeção de carreira para ela. Claro que aqui eu coloquei ano 10, hoje em dia a gente sabe que os ciclos estão mais curtos, você pode colocar até ano 5, ano 4, o que fizesse sentido. Mas ela mostra, por exemplo, a pessoa, você imagina que você contrata as pessoas como analista sênior, e aí você faz aqui o que você espera que ela caminhe do ponto de vista de carreira. Então, eu espero que um analista sênior que fez todo aquele programa lá, sabe que eu mostrei, 12 meses, tudo mais, que ele no ano 1 e no ano 2, ele esteja como analista sênior. Se ele for já promovido no ano 1 para especialista, ele está acima da média, ele está acima do que eu espero. Quando eu vou para o ano 2, essa pessoa aqui, ela pode estar como analista sênior, mas ela tem que começar a se movimentar. Eu tenho que abrir espaço para ela crescer. Ela vai para especialista. No ano 3, eu já não quero mais essa pessoa como analista. Se essa pessoa continua como analista depois de todo o treinamento, toda essa entrada especial, e esse é um programa de formação de líderes, ela está fora do meu track, ela está fora da minha trilha que eu esperava. E eu preciso entender o que está acontecendo. E assim sucessivamente, né? E aí você vê que você consegue montar um programa onde você fala assim, eu vou preparar a pessoa para ser diretora, de novo, depende do tamanho da empresa, o cargo, mas eu vou preparar para ser diretora lá pelo ano 5 ou 6, né? Provavelmente 6 ou 7, quando ela vai estar na média como head, e se ela estiver acima da média, ela vai estar como diretora. Lembra que eu falei do manager, do gerente lá no começo? Então, essa é a tabelinha que eu uso aqui para planejar assim, se eu quero ter um manager, e para mim, essa pessoa precisa de 3 anos para conhecer a cultura, rodar, conhecer o negócio, eu preciso fazer hoje esse programa para no ano 4, na média, ter essas pessoas prontas para serem manager. Vai ter um ou outro que vai ser manager no ano 3, vai talvez ter um que vai ser manager no ano 2,
mas isso aqui é o que eu espero que aconteça. E se alguém não virar manager até o ano 4, tem alguma coisa errada com essa, assim, alguma coisa não deu certo. Eu não recrutei bem, não treinei bem, não abri espaço, a área não está funcionando bem para essa pessoa. Faz sentido essa tabela? Não sei se vocês já tinham visto alguma coisa parecida. Total, né, Ingrid? Então, super legal para a gente poder. Isso aqui é só um exemplo, tá? Cada uma de vocês pode entender o que é o verde, o amarelo e o vermelho aí para a empresa de vocês. Mas isso é o que faz aquele. A gente sempre fala design organizacional, planejamento de pessoas. Para mim, essa tabela resume o que é esse planejamento de pessoas. Na prática, aqui é um monte de nome inventado. Imagina que eu tenho a turma de 2023, 22, 21, 20, assim por diante. Então, a turma de 2014, eu tenho o Antônio, a Paula, a Luísa, que viraram diretores. Entraram há 11 anos atrás e são diretores na empresa. Eu tenho o Gabriel, que é head. E eu tenho uma pessoa aqui, a Antonella, que ficou como gerente. Não acertei tão bem aqui nessa visão. E eu posso olhar a turma mais recente. Tem uma expoente aqui, que é a Laura, e eu tenho o Matheus, o Guilherme e o Francisco, que estão evoluindo dentro do esperado. Isso te ajuda de uma maneira muito prática, entendendo quem que está fora da curva, quem que está acima da curva, aprender para replicar, né? Ver o que deu certo, replica para fazer isso mais vezes. E, obviamente, isso tudo que eu mostrei também faz parte do acompanhamento de pipeline de sucessão. A coisa que, geralmente, quando você fala de board, conselho de empresa, CEO de empresa, uma das coisas que eles mais olham, eles e elas, é esse plano de sucessão, porque é o que garante a sustentabilidade do negócio. Então, se você consegue mostrar que aqui você tem, por exemplo, quem que é apto para ser promovido agora? A Raquel e a Roberta, uma para coordenadora, outra para gerente. A Raquel veio de um programa de talent pool, veio de um programa de talentos. Com certeza isso endossa o uso do programa, né? Você fazer mais programas de estágio, trainee, jovem aprendiz e assim por diante. E o que você pode acompanhar? Eu fui falando alguns exemplos aqui, mas o turnover dessa pessoa, o tempo, aquela tabela que eu mostrei, nada mais é do que uma forma bem gráfica e visual de falar sobre tempo médio na posição. É o tempo médio que você espera de cada pessoa na posição. Valor médio gasto com desenvolvimento, permanência de pessoas de grupo diverso, percentual de talento por nível de liderança, dado de performance, tempo médio de organização, tempo médio para virar sócio, salário médio, a evolução do salário. Então, tem vários indicadores que podem mostrar o sucesso desse programa. E aí, indo para o finalzinho aqui, lembra que o programa tem que ter começo, meio e fim. Então, a gente falou muito de treinamento, de acompanhamento e desenvolvimento. Pessoal, tem uma hora que tem que tirar o cordão umbilical ali, né? Então, esse gráfico ele mostra assim o quanto contato eu tenho ao longo do tempo. E você vê que ele vai diminuindo, porque chega uma hora que essa pessoa passa a ter a carreira normal, como todas as outras pessoas, como muitos de nós aqui tivemos durante a nossa jornada. Então, não é que precisa manter esse nível de intensidade para sempre. Isso vai baixando conforme o tempo da pessoa avança na nossa empresa. E aqui, mostrando que tem um estudo, né, sobre 6 boas razões para você fazer programa de estágio. Depois a gente compartilha o estudo com vocês, mas eu realmente acredito que vale a pena para caramba, pessoal, que por mais que a gente possa ter muita vaga, pouca vaga, mas se faz um programa bem feito com tudo que a gente discutiu aqui, ele tem potencial para trazer uma futura alta liderança do negócio, uma pessoa que vai mudar o patamar das entregas. E eu falei que ia mostrar um dado aqui de financeiro, né? Tem um CPH, que é o cost per hire, né? O custo por recrutamento. E nesse exemplo aqui, um custo para recrutar um analista júnior é de R$6.000. Para fazer um programa de estágio, às vezes você gasta R$1.500 para contratar o estagiário, R$2.000 para formar, você paga os treinamentos dessa pessoa, então você está gastando quase 50% do valor com uma pessoa muito mais bem preparada e aderente à cultura aqui, o que é super, super bacana, né? Então, isso depois gera menos turnover, gera um monte de resultados positivos. Deu na pinta quase aqui do tempo, pessoal, mas queria abrir para perguntas, aproveitar para agradecer de vocês terem ficado aqui até o finalzinho. Assim, eu sei o nível de esforço, o nível de energia, a concorrência com outros temas dentro de casa, dentro do trabalho. Então, super obrigado, assim, mega prazer aprender com vocês aqui também. Adorei os exemplos que vocês deram, fui anotando várias coisas aqui no meu caderninho. Fico à disposição depois também, se alguém quiser tirar outras dúvidas, quiser bater um papo, quem quiser conhecer Acreditas, fica lá perto do Shopping Morumbi, minha convidada aqui, se estiverem passando por lá para a gente falar juntos. E
só antes de encerrar, além das dúvidas, lembrem-se aqui da avaliação também. Eu falei com a Vivi, ela vai mandar o link também para vocês, tá? Se presencial, a hora que vocês quiserem, tá? Me procura ali no LinkedIn, de verdade. Quem quiser dar um pulo lá, vai ser muito. Tem café, tem umas comidinhas lá para quem quiser. Vou adorar receber vocês. Mas foi um prazer estar com todo mundo aqui, viu? Tem alguma dúvida, pergunta, comentário, crítica, sugestão? Não? Boa. Turma, então vou encerrar para não atrasar vocês, que deu horário. Adorei, obrigado de verdade. Parabéns pelo investimento aqui de vocês em aprender mais e se desenvolver. Incrível ver que o RH está evoluindo aqui no país também. Tá certo? Obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço para Obrigada a vocês. você. Até mais. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Tchau, boa Tchau, noite. tchau.